O século XIX é considerado o marco da imigração no Brasil. Antes mesmo que a imigração fosse uma política de governo, havia iniciativas particulares para trazer alemães na qualidade de colonos, como do cientista Georg Hendrich von Langsdorff na fazenda da Mandioca, no município de Magé. No entanto, os historiadores não consideram estas experiências particulares como o início desta imigração, e sim a iniciada pelo governo. No primeiro reinado, Dom Pedro I principiou a imigração oficiais de alemães para o Brasil por diversas razões. Ao proclamar a independência do Brasil, encontrou as tropas brasileiras formadas por milícias mal armadas, indisciplinadas e dirigidas por oficiais portugueses que não gozavam de sua confiança. Outro motivo foi o receio da recolonização por parte de Portugal, que não reconhecia a independência do Brasil, bem como os movimentos separatistas que ocorriam no Nordeste e ameaçavam a unidade do país. Estas tensões sociais levou o imperador Dom Pedro I a contratar mercenários europeus, soldados experientes em combate para integrar o exército brasileiro e garantir o seu trono vacilante. Depois de experiências desastrosas com mercenários de diversos países da Europa, o governo optou por contratar mercenários alemães. Porém, a legislação de diversos países proibia a emigração de ex-combatentes por uma questão de segurança nacional. A solução encontrada pelas autoridades brasileiras para driblar esta proibição foi incentivar a vinda de colonos alemães e misturar soldados recrutados entre eles. Os mercenários disfarçados de colonos viajariam às custas do governo brasileiro, serviriam durante 6 anos como militares com direito a soldo e, ao darem baixa no exército, receberiam terras para cultivar. Os 2 primeiros navios, Argos e Caroline, trazendo os alemães, chegaram entre janeiro e abril de 1824 no porto do Rio de Janeiro. Os colonos foram instalados na armação da Praia Grande, no município de Niterói, e os mercenários encaminhados aos quartéis para integrarem o Batalhão dos Estrangeiros. Por determinação do próprio Dom Pedro I, um grupo de colonos alemães foi encaminhado à recém-criada Vila de Nova Friburgo para ocupar as terras abandonadas pelos colonos suíços, que chegaram poucos anos antes a este município. Em 3 de maio de 1824, chegaram à Vila de Nova Friburgo 343 colonos, entre casados e solteiros. Os homens exerciam os ofícios de agricultores, ferreiro, tanoeiro, cervejeiro, moleiro, vidraceiro, carpinteiro, telheiro, alfaiate, cordoeiro, sapateiro, relojoeiro e ourives. Alguns mercenários que serviram do Batalhão dos Estrangeiros, após dar baixa no exército, imigraram para Nova Friburgo, investindo seu pecúlio no município. Até o ano de 1829, chegaram ao Rio de Janeiro outros 25 navios trazendo mercenários e colonos alemães que foram dirigidos a outras regiões do Brasil. O município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, reivindica ser o berço da imigração alemã no Brasil. Em 25 de julho de 1824, apenas 2 meses depois de Nova Friburgo, 39 alemães chegaram a São Leopoldo, sendo instalados em uma colônia. Na controvérsia sobre o berço da imigração alemã no Brasil, alguns historiadores entendem ser o município de São Leopoldo, porque os alemães, assim que chegaram, se instalaram nesta colônia, viveram em uma comunidade fechada durante anos, preservando a sua cultura, idioma e tradição. Já os colonos alemães de Nova Friburgo, pouco depois que chegaram, se dispersaram para outras localidades, como Córrego d'Anta, o distrito de Amparo, Macaé de Cima e os municípios de Cantagalo e Conceição de Macabu. Interagiram com a população local, absorveram os costumes locais do caboclo brasileiro, aculturando-se. Contrariamente a este argumento, alguns historiadores defendem que o importante é que chegaram primeiro a Nova Friburgo e em número muito superior,
E por isto, o berço da imigração alemã no Brasil é a cidade serrana fluminense. Nesse ano, o Brasil celebra o bicentenário da imigração alemã no país. E Nova Friburgo não vai ficar fora dessa história. Afinal, nós recebemos colonos alemães aqui em 1824 e imigrantes alemães no início do século XX. Bem, eu selecionei alguns pesquisadores e historiadores para falar sobre esse tema. No primeiro programa, a gente vai falar sobre o guia espiritual dos colonos alemães, o pastor Frederick Sauerbraun. No segundo, eu convidei o pesquisador Pedro Elias Ertal Sanglar, que vai falar sobre a primeira colônia alemã no Brasil, no caso, a de Nova Friburgo. E também ele vai falar sobre a família Ertal. O historiador Rui Sanglar vai falar sobre a dispersão dos colonos alemães do núcleo colonial. E o último programa é com o historiador João Raimundo de Araújo. E aí a gente já entra no século XX. Nós vamos falar sobre os industriais alemães que instalaram indústrias têxteis e metalúrgica ou metal-mecânica em Nova Friburgo, que mudou totalmente o rumo da sua história. Bem, então vamos ao primeiro episódio com o historiador e psicanalista Ronald Lopes, que vai falar sobre o pastor Sauerbraun. Ronald, seja muito bem-vindo. Eu gostaria inicialmente que você se apresentasse. Obrigado, Janaína. Então, meu nome é Ronald Lopes, sou psicanalista, historiador das mortes, das perdas, né? Estudo basicamente cemitérios ao longo de uma trajetória e também os lutos, né? As perdas, como o ser humano se comporta diante da morte, né? Enfim, são pesquisas que a gente promove. Também pesquiso sobre África, também. Eu faço uma escuta da África, né? E uma escrita dela também. Enfim, basicamente seria isso enquanto pesquisador. E Ronald, inicialmente eu gostaria que você traçasse um perfil do pastor Frederick Sauerbraun. Ele acompanhou pouco mais de 300 de colonos alemães que chegaram aqui em Nova Friburgo no início de maio de 1824. E como era ele? Ele era assim, ele é visto na historiografia como uma pessoa de uma personalidade muito forte e de uma liderança, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Ele é um pastor, né, do interior da Alemanha, quer dizer, a Alemanha ainda vai vir ainda não temos um Estado alemão propriamente dito, mas a gente tem condados, né, onde ele vai residir na região do sul da Alemanha, né, naquilo que a gente chama hoje, por exemplo, ele vai estar pastoreando uma igreja em que ele divide essa igreja com padres, né? Então a primeira constatação que a gente pode dizer assim é que o ministério dele ele sempre foi um ministério de tolerância, né? Além do que, se a gente for olhar para a formação teológica dele, ele estudou numa escola em Tübingen, na Alemanha, né? Naquilo que viria a ser a Alemanha, numa escola de teologia liberal. Então ele teve uma formação teológica em que ele permitia ele não ser dogmático e ter ali sermões, discursos, né, teológicos que pudesse convergir às práticas religiosas, né? E ele teve uma infância difícil porque passou fome, né? Teve uma infância assim, precária porque ele não era uma pessoa rica. Ele não era uma pessoa de classe média, ele não era burguês, né? Ele era uma pessoa realmente camponesa, uma pessoa que tinha os seus irmãos, né? O seu pai também era pastor, mas a mãe era, a gente pode fazer um correlato, era do lar, digamos assim, cuidava dos filhos. E chegando na adolescência não se tinha uma alternativa a não ser a agricultura de terras, né? Uhum. E ele se inspira no pai para poder seguir o pastorado dele, um pastorado protestante, né? Haja vista que o sul da Alemanha é mais protestante que o norte, né? É bom dizer isso também. E aí
depois disso tudo, ele está ali com o seu rebanho, né, pastoreando, e chega as notícias para ele de que haveria uma migração, né, uma proposta de imigração para o Brasil, né, dentre outras terras, né, não só no Brasil, mas também a imigração para a França, para Portugal, né, e outras terras, porque os governos, na década de 20 do século XIX, eles estavam na sua política de imigração, tentando ali... É um tempo muito precarizado, né? Tentando ali lidar com várias formas ali do primeira metade do século XIX, principalmente a partir de 1840, quando você estoura as revoluções camponesas, operárias, né? Com a reivindicação de melhores salários, tá surgindo a figura do operário nessa época, né? Agora, Ronald, ele pegou uma empreitada difícil porque esses colonos que vieram para Nova Friburgo, houve uma imposição de Dom Pedro I, né? Eles iriam para aquela colônia da Bahia, Leopoldina Frankenthal. de Leopoldina Frankenthal. E aí eles foram obrigados, né, a vir para Nova Friburgo, ocupar as terras abandonadas pelos colonos suíços. Na época não tinha zap nem nada, mas eles já sabiam que as terras eram improdutivas, né? Isso chegou ao conhecimento deles. Então, houve até uma revolta, né, de que o contrato deles não era para vir para Nova Friburgo, eles tiveram que vir. Então, ele já acompanhou um grupo de colonos alemães insatisfeitos, né, em vir para Friburgo. Isso já é uma coisa difícil, né? Uma empreitada difícil. Você já tem... há tensões, né? Seja parte de um pressuposto de tensões sociais, né? Porque os agentes de imigração, eles, desde o Gachet, já tentavam ali de alguma forma, que eles também sabiam disso, engambelar ali, enrolar, né? Tanto é que o Gachet vai bolsar a grana do governo e mais a grana da passagem dos colonos, né? Mais ou menos isso que vai fazer o Schaeffer, mas de uma coisa mais amena. O Schaeffer tinha ali se a gente pode dizer assim, uma coisa mais direcionada no que tange ao dinheiro, mas ele se colocava como representante de um império. Né, só para as pessoas entenderem, o Schaeffer era o responsável, representante do governo para a imigração alemã para o Brasil. Especificamente alemã, e não só nos condados germânicos, mas também ele chega a estar na França, por exemplo. Ele vai percorrer as terras francesas, ele vai passar pela Espanha. Então você imagina ali as terras como colcha de retalhos, né, dos governos, e cada governo ele tem que negociar a ida desses colonos, né? Ele se colocava como um diplomata do Império do Brasil, né? E aí, ainda que ele não tenha pegado dinheiro, ganho dinheiro com isso, né? As tensões sociais em que esses colonos se colocavam, primeiro que você vai ter aí pelo menos 3 meses de navegação de lá para cá, né? A gente começa por aí. E quando chegam aqui... Era a vela, né? Era tudo, vapor, né? Exatamente, era navio a vela. E quando chega aqui na armação da Praia Grande, né, que é a atual Niterói, eles ainda ficam 4 meses esperando a decisão da coroa portuguesa, a decisão do governo, para saber para onde eles iam, né? E ali gera muita tensão, muita reclamação, são bagagens que são perdidas, né? No meu livro eu conto, meu livro Mortos que Constrói Cidades, né? Eu conto até de um episódio de que um dos componentes dessa imigração teve que pedir atestado de vida, porque ele tinha perdido todos os documentos na vida dele, e o governo brasileiro teve que expedir uma documentação provando que ele estava vivo e que ele não estava morto, né? Porque de lá para cá teve algumas mortes e confundiram ele com esses mortos, né? Ah, certo.
Agora, a trajetória do Sauerbrunn, ele perdeu a esposa dele no navio, né? Ele veio no primeiro navio, que é o Argos, né? Argos. Primeiro navio trazendo esses imigrantes alemães, né? Que uns vieram para Friburgo como colonos, outros foram para servir no exército brasileiro, né? Uhum. Aí, quando ele chega aqui, ele perde a esposa, a mulher dele dá luz a um menino, e o menino morre em Friburgo. E ele já tem um primeiro conflito aqui em Friburgo, que é onde enterrar o filho dele. Uhum. Não foi autorizado, acho que você fala isso no seu livro, Sim. não foi autorizado que enterrasse num cemitério católico. E aí já começa uma certa tensão. Houve o tempo todo essa tensão com a Igreja Católica? Então, 3 de maio de 1824, né, que eles chegam aqui. E são mais ou menos 342 alemães, né? Eu trato alemão porque os jornais da época tratavam alemão também. Porque a Alemanha não estava unificada, não né? estava unificada, não estava formada enquanto Estado, mas os jornais já diziam assim com um nome pejorativo e chamava de alemães, né, com 2 L's. E seriam germanos, correto? Isso, o mais adequado seria germanos. Às vezes eu uso, mas eu sei que as pessoas não vão entender, né? Então a gente fala alemães mesmo. Isso, que é mais jornalístico, digamos assim. Os germânicos, eles, a gente amarra eles com a nomeação de germânicos luteranos, porque todos eles eram luteranos, os 342, diferentemente da colônia suíça. Isso. Na colônia suíça você tem ali pelo menos 190 que eram reformados, evangélicos, e aí eu nomeio com esse termo mesmo, que está certo, evangélicos, né, reformados evangélicos, mediante ali a mais de 1000 colonos católicos, né, diluído ali essas pessoas. Agora, no que tange ao pastor Sauerbrunn, ele veio com esses 342 germânicos, pago pela coroa o salário, ou pelo menos aquilo que estava no contrato que ele fez com a coroa portuguesa, né, luso-brasileira, e prometendo ele que ele seria o pastor colado. O que seria isso? Um servidor público da coroa e que iria ganhar os seus subsídios para fazer suas práticas religiosas e ministrar os ofícios religiosos, como sepultamento, casamento, batismo e etc. Né? De lá para cá, uma coisa interessante notar, Janaína, que não existia escravidão nessa época na Europa, lá onde ele morava. Mas quando ele chega aqui, em menos de um ano, ele já consegue ter para ele 2 escravos. Isso me permite dizer que o protestantismo como um todo também tem escravizados, né, no caso. Assim como o catolicismo, o protestantismo também tem seus escravizados. E aí, quando ele chega aqui, a mulher dele, como você tinha bem falado, já tinha morrido na viagem, no navio. Ele fez um sepultamento de ritual fúnebre no navio, né? E quando ele chega aqui, ele é interditado de enterrar o seu filho Peter Leopold no cemitério que já estava posto há 5 anos já pelos suíços, né? E pelo padre Jacob Joar, né? E o engraçado é que toda a parte ali do Paissandu, para quem conhece ali, a Praça Marcílio Dias, né, a Superpão, todo aquele entorno ali, foi reservado exclusivamente para essa chegada desses 342 alemães. Eles chamavam de Village dos Alemães, né? Village dos Alemães, exatamente. Village do Bar, que é a Village de baixo, que é a vila de baixo, que é a vila dos alemães. Então, a gente não teve uma mistura, pelo menos ali... Já começou a segregar, né? Isso, a gente já começa a segregar os espaços, né? Então, católicos vivem de um lado, evangélicos e aquilo que se tende para o protestante de outro. Isso já gera uma tensão, né, em Friburgo. Friburgo começa já com episódios de não só tensão religiosa, como inclusive conflitos abertos religiosos, porque o primeiro conflito é velado, porque o padre não deixa ele enterrar,
E ele acaba enterrando o filho dele ali onde é o sanatório naval. Onde hoje é o cemitério dos alemães. Onde né? hoje é o cemitério, exatamente. Que você fala até no seu livro, chama Jardim da Paz. Quer dizer, então aquela gleba ali ele recebe para poder enterrar o seu filho. E a primeira igreja alemã foi ali onde hoje é o Soperpão, não é isso? Então, a questão da primeira igreja alemã, a gente discute, né, também, porque são reservadas 2 casas para ele. A casa 62, 63, se não me falha a memória, que é a casa que fora construída pelo governo para receber os suíços anteriormente, né? Sendo que a Constituição de 1824 reserva que, no artigo 5º, que você não podia ter cultos religiosos, nem símbolos públicos religiosos que não fosse da religião católica, né? E aí fica reservado uma das casas, dessas casas, do pastor Sauerbrunn, para esse os ofícios religiosos. Um culto velado, assim. Né? Tudo muito velado, sem nenhum aparato, sem nenhum símbolo que demonstrasse qualquer tipo de confissão religiosa. Só que tem que o primeiro rito fúnebre, tudo bem, deu certo, não deu certo para o pastor Joá, né? Porque ele foi enterrar, o pastor Sauerbrunn foi enterrar o filho em outro lugar, mas gerou uma tensão velada, mas gerou. Os enterramentos subsequentes, estava acontecendo o seguinte, que aquele contingente que tinha vindo anteriormente nos suíços e que estava sem pastorado, sem nenhum líder espiritual que não fosse católico, estava sob a guarda do padre Joá. Portanto, esses assinaram termos de abjuração renegando a sua fé para poder casarem debaixo da bênção do padre. Quando o pastor Sauerbrunn chega, esses mesmos rompem com o rebanho do padre Joá e migram para o rebanho do pastor Sauerbrunn. Já que eles também participaram dos rituais fúnebres, tanto do enterramento do filho como outros enterramentos. Então houve um problema lá de início, né? Porque ele perde algumas... Mais uma vez você gera uma atenção maior quando esse rebanho migra, né? Agora você falou, no seu livro tem um dado que eu achei interessante, você pesquisando a questão do livro dos óbitos, você fala daquele famoso episódio, né, um duelo que teve entre um suíço calvinista, né, Frederic Lamplé. Inclusive, quem quiser assistir sobre o que foi esse duelo, a gente tem aqui na TV Zoom, Tudo Tem História, sobre um duelo que aconteceu, que envolve esse Frederico Lamplé e o Alexandre Andréia, que era um representante da Embaixada Russa, né? Mas aí, Ronald, você fala que o filho do pastor Sauerbrunn foi assassinado. Um dos filhos dele, dos filhos dele já era adulto, né, se não me falha a memória aqui, é o Alexandre. Ele é encontrado morto, indo lá para onde é a Cachoeira de Macacu, em uma das trilhas, justamente onde vai para essas terras, né, de Cachoeira de Macacu. E constata-se ali, no registro de óbito, que ele tinha sido assassinado com um revólver. Então se recolhe Na emboscada? Antigamente era comum emboscada, né? É bem provável que fosse uma emboscada assim, Janaína. Recolhe-se esse corpo, né? Aí o pastor vai fazer o ritual fúnebre nesse cemitério aqui deles, que agora eles já têm um dispositivo de corpo morto, né? Que é recolhido. Então, assim, interessante é que não só o filho do pastor que é assassinado, né, mas também outros corpos. Então, eles encontraram, por exemplo, corpos mortos na cabeceira, numa das margens do Rio Bengalas. Então, eles iam lá, recolhiam esse corpo, e não poderia ter uma espécie assim, de reconhecimento. Eu não conheço, ninguém conhece esse corpo aqui. Mas a gente recolhe e faz o rito fúnebre mesmo assim. Então, o Sauerbrunn também tinha essa dimensão de como é importante
não só para agregar e para pastorear e para acumular bens simbólicos, né, de que a gente fala assim, acumular poder na vila, como também ele entendia que esse cemitério é de corpos não reconhecidos pelo Estado. Entendi. Né? Uma coisa assim que eu achei interessante, que também está no seu livro, é que ele fala... Ah, não, esse aí está numa carta que ele escreveu, que ele diz o seguinte, que os correligionários dele, que seriam, né, os adeptos ao luteranismo, viajavam 40 horas para estar com ele. Então, às vezes, ele batizava uma criança de 1 ano e meio, de 20 meses, porque as pessoas custavam ter acesso, tinham dificuldade. Então, ele fala numa carta que ele escreveu, agora eu não me lembro para quem ele escreveu essa carta, ele fala que tem dias que ele fica 3 a 4 dias num cavalo, ou seja, para percorrer toda essa... o rebanho, né? Como é que a gente chama? Todas essas... A paróquia. Toda a paróquia dele, né? Quer dizer, é muito trabalho, né? Bastante trabalho. Ele, aqueles que eram de confissão não católica, né, e ficavam sabendo do nome dele e vinha ao encontro para poder praticar os ofícios religiosos. Então isso dá uma dimensão do espaço paroquial onde a igreja luterana atuava, né, a igreja enquanto não católica, né, inclusive fazendo enterramentos nas próprias casas. Então a pessoa morria, isso também está no meu livro, a pessoa protestante morria e os órgãos só chegavam um mês depois, 3 meses depois, para fazer os rituais. As distâncias, né, muito Exato. longas, né? Agora é engraçado que ele teve 22 filhos. Aí eu estava vendo também nessa mesma carta que ele escreve, que ele fala assim, que não falta nada em Friburgo, somente mãos para trabalhar. Por isso, quanto maior a família, mais rica ela será. A gente sabe que tinha um problema sério de mão de obra naquela época. Inclusive, geralmente as pessoas recebiam terras quando elas provavam sesmarias que tinham pessoas escravizadas. Ou então quem tivesse muita mão de obra na família. Será que ele teve esses 22 filhos pensando assim, nessa questão da mão de obra? Ou não foi intencional? O que acontece é que realmente ele tinha muitos filhos, pelo menos 8 do primeiro casamento com a Caroline, né? E ele teve 3 esposas, né? E aí, tanto é que ele dá o nome de uma das filhas, o nome da esposa falecida, né? O que acontece é que 22, ele fala 22 filhos, né? Mas assim, você tem mão de obra, ele fala que falta mão de obra, mas assim, a gente tem que colocar em perspectiva, porque você tem um processo de escravização, né, em curso, né? Obviamente que tem um escravo, isso não significa que a pessoa seja rica, não é isso, né? Até o pobre, né? Que é assim, a lógica da escravocrata dizia o seguinte: quem não tem escravo quer ter um, quem não tem escravo deseja ter um. Então, assim, essa é a lógica do desejo. Então, quando ele fala, não, falta mão para trabalhar, não é que falta mão para trabalhar, mas a lógica da acumulação de capital, ela fala mais do que qualquer mecanismo do desejo, né? Ela fala muito mais do desejo do que da própria condição. Então, na verdade, assim, quando ele fala 22 filhos, eu coloco nessa perspectiva. Ele fala muito mais do desejo dele do que propriamente, efetivamente, você ter os 22 filhos, né? Agora, o Pedro Elias, ele vai falar sobre aquela tese de que Friburgo foi a primeira
colônia alemã no Brasil, que tem gente que ainda contesta isso, fala que foi em São Leopoldo. Mas aí você trouxe um dado interessante, a gente conversando aqui antes, de que, ok, nós fomos a primeira colônia alemã no Brasil, com uma diferença de meses, mas somos a primeira. Agora, você disse que não foi a primeira igreja luterana porque o pastor Sauerbraun não é considerado o primeiro pastor luterano do Brasil, é isso? É, isso aí. Olha o que você está dizendo. Exatamente, porque, assim, eu falo isso no meu livro também, trago as fontes, né, fundamentado na documentação, né, que a gente tem daqui disponível de Friburgo, né, especificamente, e também no arquivo do Estado do Rio de Janeiro, né. O que acontece, Janaína, é que a gente perde, digamos assim, ou ganha, né, por 3 meses. 3 de maio aqui chega a colônia germânica, e só em julho que chega a colônia, né, pode ser menos ou mais, mas é mais ou menos esse tempo que chega a colônia lá em São Leopoldo. Então eu tenho cuidado de dizer o seguinte, que a gente é a primeira colônia germânica oficial do Estado em que você tem minimamente, razoavelmente, um planejamento da vinda desse contingente para cá. Ponto. Por que eu tenho esse cuidado? Porque anteriormente você tem tentativas, por exemplo, eu encontrei um luterano dentro da colônia suíça, que esse luterano era germânico. Então você não pode, se você encontrar um, você não pode dizer que é só a partir de 1824. Então vamos botar assim, essa galera tá vindo para cá desde 1819, oficialmente, porque você tem documentos dizendo que essa galera já estava aqui, vindo para o Rio de Janeiro e vindo para Cantagalo desde 1810. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque um indivíduo, ele conta, né? Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado que a gente tem que tomar é que quando a gente fala que o Sauerbraun é o primeiro pastor luterano, isso você tem dois contra-argumentos, né? Duas coisas que a gente tem que... Mas igreja, que eu estou falando, a gente pode afirmar que foi a primeira igreja? Enquanto igreja, a gente pode afirmar que sim, foi a primeira igreja. Mas a gente não pode afirmar que foi luterano. Esse é o ponto, né? Por quê? Porque o Sauerbraun não era luterano. Tanto é que se você for lá na sede, qualquer um pode ter acesso, pode ir lá. Na sede da Igreja Luterana aqui no Rio de Janeiro, você vai ver que o primeiro pastor não é o Sauerbraun. Eles têm o rol lá dos pastores, né? Foi o Dauler. Ele foi o primeiro pastor que é o pastor de São Leopoldo. Esse sim era luterano e a igreja reconhece como tal. Agora o Sauerbraun não, ele não está lá como primeiro, nem está no rol. O Sauerbraun, ele é um pastor reformado, ele não é luterano. Essa é a segunda questão histórica que a gente apresenta, né? Reformado, o que significa reformado? O pastor reformado é aquele pastor que teve aquela formação teológica, liberal, de tolerância religiosa, que é interconfessional, que faz ritos fúnebres, não diante de uma cartilha, né, especificamente, não diante de uma liturgia confessional eclesiástica, representando a igreja, né, em curso, mas ele faz um ritual que pode abranger várias confissões. Tanto é assim que o primeiro enterramento, eu falo isso no meu livro, o primeiro enterramento do filho dele, tinha calvinistas presentes, né? Então tinha luteranos, na sua grande massa, e a minoria calvinista que aderiu aos rituais que o pastor Sauerbraun fazia, tanto de casamento, como nascimento, como batismo. Isso significa o quê? Que há um processo de identificação aí, né? Tá, mas então ele não foi o primeiro pastor no Brasil, mas a igreja, consequentemente, a igreja então
A primeira igreja luterana, a gente não pode considerar essa? Luterana não. Pode considerar como primeira igreja, mas historicamente falando, mas não luterana, que é essa Não, enquanto se não é luterano e não é católico, não é que é igreja? reformada. Ah, então chama igreja reformada? Igreja reformada, historicamente, lá no Coisa século complexa, XIX. É hein? complexo. Porque a gente está falando de 1824, Janaína. A gente está falando do século XX. A igreja luterana aqui é do século XX, né? A gente está falando de 1824. Então a gente tem que... para a gente não fazer anacronismo, né? Senão a gente... Igreja reformada. senão a gente atribui valores do tempo presente, certo, né? Na época em que elas não estavam lá. Né? Então, a gente tem que sempre se remeter à década de 20 do século XIX e remetendo a esse corte que o pastor Zauerbrunn, ele é um pastor reformado, que vem com um contingente luterano, sim, mas que também agrega outras confissões. E isso faz dele não só um pastor reformado, né? Mas também um pastor não católico, que é diferente você falar não católico de luterano, né? Então ele é um pastor, a meu ver, um pastor não católico. Então se você tiver, por exemplo, outras confissões, né, que não seja católica, os anabatistas, se houvesse, né, estaria entrando nesse rol, outras confissões também estariam entrando ali no rebanho dos Zauerbrunn, né? Então, isso gera uma tensão muito grande que ele vai ter um conflito aberto com o Joá, com o padre Joá, né? Porque o padre Joá tinha casado, né? Lembra que eu tinha falado que ele tinha casado os calvinistas entre si, mediante termo de abjuração, escrevendo que renunciava à religião luterana e calvinista, etc, etc. Ok. Ele, sem termo de abjuração nenhum, ele pega e recasa os mesmos casais com outras pessoas, né? Porque a vida é assim, o casamento não é para sempre, né? É interessante que o padre Joá também, ele tinha muito poder, que ele conseguiu atrair, né, a maçonaria para Friburgo, né? Conseguiu atrair a maçonaria, né? E o engraçado é que, assim, o mais interessante são ver as contradições. Ele vai acusar o Zauerbrunn de ser criminoso, né, de cometer um crime pela prática de bigamia, por conta desse caso que eu acabei de falar. Vai acusar o Zauerbrunn de ter feito um sepultamento pomposo, mediante ao enterramento de um dos líderes da College Surveillance, que é um grupo de calvinistas que tentaram se articular dentro da imigração suíça, mas não vai dar certo. E ele vai acusar o Zauerbrunn desses dois crimes, sendo que na maçonaria eles eram irmãos maçônicos, né? Tanto o Zauerbrunn quanto o Joá. Eu não sabia que o Zauerbrunn era maçom. Também era maçom. Era maçom, da indústria caridade, né? Exatamente. Curioso. Agora, a gente já está para o final do programa. Eu gostaria que você fizesse uma análise dessa imigração alemã em Nova Friburgo, tanto de colonos, né, que a gente tem que diferenciar, colonos que chegaram aqui em 1824, e dos imigrantes alemães que chegaram aqui no início do século XX e transformaram a cidade com as indústrias. Como é que você vê a história dessa imigração alemã em Nova Friburgo dentro desse contexto do bicentenário da imigração alemã no Brasil, que a gente comemora esse ano? Janete, Friburgo tem muita importância, né? Bastante importância, assim. É um território, né? Em que essa imigração alemã, especificamente de 1824, e que a gente comemora esse bicentenário, ela é uma migração, assim, a meu ver, né, que diz muito sobre a questão dos conflitos religiosos, da intolerância religiosa, sabe? De como eu posso conviver com o outro, né? Passando por esses mecanismos que a minha crença é verdadeira, sabe? Como que a flexibilidade do aspecto religioso, né, político-religioso, né, que a gente está falando é isso, podem entrar em negociação ali para ter uma convivência e um assentamento, sabe? Assim, um assentamento e inserção dessas populações, né?
Obviamente que não é uma coisa harmoniosa, né? A gente entende isso, mas a gente entende também que os conflitos eles fazem parte para uma maior capilaridade dessas populações, né? Então acho que, ou seja, a partir do momento que um cemitério, né, a morte, ela é um ponto de ancoragem para essas populações, né? Não que as outras não tinham, mas para ela especificamente a morte criou raiz, né? Criou um aspecto identitário dessas populações, pôde ao longo do tempo desenvolver, mudar, né? Desenvolver melhor essas populações. Agora, que é tudo em torno dos sacramentos, né? A briga ali é batismo, casamento, morte, né? Exatamente. A atenção é justamente nesse aspecto, né? E isso é que faz com que essas populações se enraizem, né? Criem identidade e reconheçam uns aos outros, né? Um aspecto interessante é que, enquanto você tem de um lado o catolicismo enterrando mortos com sepultura eclesiástica, desde que sejam católicos, o protestantismo ele agregou em seus vários aspectos, né, em seus suas várias facetas, né, o não reconhecido. Isso é muito importante, Janaína, assim, o que a gente fala aqui. Porque se de um lado você tem um reconhecimento do desejo, do outro você tem a agregação do reconhecimento, do não reconhecimento desse desejo. Que a partir do momento que a gente pega, por exemplo, as populações periféricas, né? Eu tô falando, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de populações que não são reconhecidas pelo Estado. A gente está falando de populações que não são vistas pelo outro. A gente está falando de populações que ocupam espaços de exclusão, espaços periféricos, né? Que é essa população que representa, aliás, né, essa representação dessa comunidade de 1824 representa tudo isso, né? Porque elas vieram para cá sem ser reconhecidas. A princípio, o Estado até deu alguma coisa, né, do subsídio dos Albre e tudo mais, mas não adianta porque não sustenta, não mantém esse reconhecimento. Porque o padre veio e não deixou enterrar. A história dos corpos, né? Qualquer corpo era enterrado lá, mesmo que não seja reconhecido, era enterrado no cemitério luterano. Então assim, é desse ponto que eu parto e bato sempre na mesma tecla. Assim. A migração de 1824 é uma migração que representa as exclusões sociais, as intolerâncias religiosas, os espaços periféricos de não reconhecimento do outro. Então, mostra o seu livro para quem quiser saber um pouco mais. Esse Mortos que Constroem Cidades, a capa é uma pranteadeira, né? Que está ali chorando os mortos, desenhada pela artista plástica Renata Pereira, amiga minha, historiadora também, fez questão de fazer. E é isso. E esse livro, você compra como? Tá na internet, tá na internet, espalhada, né? tá na Amazon, tá nas lojas americanas. A livraria tá mais difícil em Friburgo, né? Então, aqui em Friburgo acabou. Eu tenho que encomendar mais na editora. Tá. De qualquer forma, a gente tem a livraria ali na antiga Rua São João, esqueci o nome. Mas, de qualquer forma, é mais fácil, de repente, comprar pela internet. Isso, tem dados, eu levantei, tem bastante documentação, foram para mais de 250 documentos que eu pesquisei ao longo de 6 anos para fazer isso aqui. Então, não é brincadeira, é uma coisa bem... Tá certo. Te agradeço muito. Eu que agradeço, Janete.